Graça, misericórdia e paz. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2. 8 de novembro. Se alguma vez você sentiu que os problemas estavam aumentando e crescendo à sua volta e você não tinha força suficiente para dar mais um passo, tenho boas notícias. Hoje você descobrirá que Deus estende uma medida muito especial de misericórdia às pessoas que sentem estar sendo afogadas pelos assuntos da vida. Continue comigo, porque o que você está prestes a ler é exatamente aquilo de que você precisa para começar o seu dia. O apóstolo Paulo inicia todas as suas cartas cumprimentando seus leitores com graça e paz. As palavras exatas podem variar de uma carta para outra, mas cada uma delas começa com alguma variação de uma saudação que envolve as palavras graça e paz. Ver Romanos capítulo 1, versículo 7, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 3, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 2, Gálatas capítulo 1, versículo 3, Efésios capítulo 1, versículo 2, Filipenses capítulo 1, versículo 2, Colossenses capítulo 1, versículo 2, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 2 e Filemon capítulo 1, versículo 3. Por que Paulo usava essas duas palavras com tanta frequência em suas saudações ao escrever suas epístolas? A resposta é muito simples. Por ser um apóstolo para os gentios ou do mundo que falava grego, precisava cumprimentar seus principais leitores de uma maneira grega habitual. Nos tempos do Novo Testamento, cumprimentar dizendo graça era a saudação habitual entre os gregos quando se aproximavam. Assim como diríamos: "Olá, como está?" Como uma maneira educada de cumprimentar alguém em que encontramos. Os gregos diziam graça ao se cumprimentarem. Essa palavra graça provém do grego charis, que significa graça, mas também transmite a ideia de favor. Por isso, cumprimentar alguém com essa saudação equivalia a dizer: "Eu te saúdo com graça e favor." Entretanto, Paulo não estava se dirigindo somente ao mundo grego. Como judeu, ele também queria saudar o mundo judeu que estaria lendo suas epístolas. Quando os judeus se encontravam, o modo habitual de se cumprimentarem era dizer shalom. De fato, essa ainda é a saudação habitual trocada atualmente entre os judeus em Israel. O equivalente grego à palavra hebraica shalom é eirene, que significa paz. Usando essas duas saudações no início de suas epístolas, Paulo brilhantemente estendeu as mãos e abraçou os mundos grego e judaico no início de seus escritos. Um erudito disse que, pelo uso dos termos graça e paz, as portas foram escancaradas para o mundo total ler as suas cartas. É óbvio que Paulo endereçou propositadamente aquelas cartas aos mundos gentil e judeu. Em função do significado das palavras charis e eirene, e por essas palavras terem sido usadas como uma forma de saudação, o resultado é semelhante a Paulo estar dizendo: "Aqueles de vocês que são gregos, eu saúdo com graça e favor. E aqueles de vocês que são judeus, eu saúdo com paz e shalom." Ao escrever os livros 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, Paulo inseriu a palavra misericórdia entre as palavras graça e paz em sua saudação, tornando-a graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai. Em todas as três epístolas, ele não estava escrevendo para uma congregação inteira. Em vez disso, essas cartas eram particulares, destinadas a serem lidas somente por Timóteo e Tito. Por que Paulo alterou sua saudação tradicional para incluir a palavra misericórdia ao escrever essas cartas pessoais? Bem, em todas essas três cartas, Paulo estava escrevendo para alguém do ministério que se sentia sobrecarregado pelas questões da vida. Por exemplo,
Ao escrever sua primeira carta para Timóteo, o livro 1 Timóteo, Timóteo estava se sentindo sobrecarregado pelo crescimento fenomenal da igreja que estava sob os seus cuidados. Tal crescimento é o sonho de todo pastor. Entretanto, Timóteo era jovem e estava pastoreando aquela que se tornara a maior igreja do mundo. Aquele era, portanto, um momento muito desafiador na vida de Timóteo. Timóteo estava se sentindo tão desafiado que aparentemente escreveu uma carta a Paulo pedindo-lhe conselhos sobre como escolher líderes para sua congregação em rápido crescimento. Ao enfrentar essa tarefa assustadora, o jovem ministro precisava ser lembrado de que havia uma misericórdia especial disponível para ajudá-lo em seu tempo de necessidade. Assim, ao escrever a Timóteo, Paulo inseriu a palavra misericórdia entre a tradicional saudação de graça e paz. Ele disse: a Timóteo, o verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Vários anos após Paulo escrever a primeira carta a Timóteo, o ambiente político do Império Romano mudou radicalmente e a opinião pública se virou violentamente contra os crentes. Assim como a igreja havia crescido rapidamente antes de ocorrer essa mudança, agora começava a diminuir rapidamente, à medida que crentes eram capturados, aprisionados, escravizados e mortos. Muitos crentes também abandonaram a fé cristã e voltaram aos seus antigos templos pagãos para cumprir os desejos do governo e salvar-se da morte. A tragédia que estava ocorrendo dentro da igreja de Timóteo era devastadora. O tamanho de sua preciosa congregação estava diminuindo diariamente, bem diante dos seus olhos. Seu coração estava partido ao observar líderes desertando e voltando aos seus antigos hábitos para escapar da morte. Membros confiáveis da equipe que Timóteo havia pensado que seriam fiéis até o fim. Aparentemente, Timóteo havia escrito uma carta a Paulo, expressando seus medos e mágoas sobre a crise que enfrentava. Então Paulo respondeu. Aquela segunda carta a Timóteo, o livro 2 Timóteo, é a resposta de Paulo a Timóteo e a situação que cercava o jovem ministro por todos os lados, escrevendo a Timóteo para encorajá-lo a ser forte no Senhor. Paulo iniciou sua segunda carta inserindo novamente a palavra misericórdia entre as palavras graça e paz. Ele disse: ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. A terceira vez em que Paulo inseriu a palavra misericórdia entre suas tradicionais saudações de graça e paz foi em sua carta a Tito. Como Timóteo, Tito se encontrava em uma circunstância muito difícil. Após iniciar a igreja na ilha de Creta, Paulo partiu antes de a igreja estar totalmente estabelecida e os líderes estarem firmemente determinados. Paulo deixou Tito para terminar o trabalho que não completou em Creta, instruindo-o a fazer a seleção final dos líderes da igreja e depois estabelecê-los em suas posições. O povo que vivia em Creta naquela época era famoso por ser composto por glutões preguiçosos e por mentirosos. Aquele era um povo desonesto e malicioso, no qual era muito difícil confiar. Além disso, Creta era conhecida por ser um armazém de criminosos e pessoas semelhantes a bárbaros. Paulo escreveu a Tito e lhe disse: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes. Tito, capítulo 1, versículo 5. Essa teria sido uma tarefa monstruosa até mesmo para o líder mais experiente, e isso surgiu diante de Tito como uma tarefa enorme e assustadora. As circunstâncias enfrentadas por Tito eram tão grandes que, ao escrever-lhe, Paulo disse: a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz. Tito, capítulo 1, versículo 4. Não era suficiente Tito ouvir sobre graça e paz. Ele precisava também ser lembrado de que havia misericórdia especial disponível para ajudá-lo em sua situação.
Em todos os 3 casos, os leitores estavam enfrentando situações sérias e precisavam ser lembrados de que a misericórdia de Deus era estendida para ajudá-los a enfrentar bravamente e superar seus desafios. Talvez você precise ser lembrado disso hoje. Se você está enfrentando uma situação que normalmente poderia ser devastadora ou avassaladora, tome posse dessa boa notícia. Deus disponibilizou para você uma medida especial de sua misericórdia. Não tente enfrentar a provação com suas próprias forças até acabar se sentindo atolado e sobrecarregado. Em vez disso, perceba que a misericórdia de Deus está disponível exatamente onde você está. Se você se dispuser a abrir o coração para receber de Deus, Ele inserirá uma medida especial de misericórdia entre a graça e a paz que está lhe oferecendo hoje. Então, por que você não permite que a misericórdia de Deus o ajude nos desafios que você está enfrentando nesse exato momento? Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, eu te agradeço por disponibilizares misericórdia especial para me ajudar em tempos de luta e dificuldade. Admito que, frequentemente, tento lidar com todos os meus desafios por conta própria, mas sei que me é impossível superar meus obstáculos sem a ajuda de tua misericórdia. Por isso, hoje estou abrindo meu coração e pedindo que tu estendas uma quantidade especial de misericórdia para me ajudar a atravessar esse momento desafiador em minha vida. Eu te agradeço antecipadamente por derramares essa misericórdia sobre mim e por fé a recebo neste momento. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Você consegue pensar em um momento em que de repente foi revigorado por um fluir sobrenatural de misericórdia divina que surgiu em você e lhe deu a força e a coragem de que você necessitava para enfrentar e superar uma situação difícil? Quando você tomou consciência dessa misericórdia especial, de que maneira isso afetou a sua atitude e a situação que você estava enfrentando? Se você está sendo especialmente desafiado por uma situação em sua vida neste momento, por que não dedicar hoje alguns minutos a pedir a Deus que lhe dê uma medida especial de misericórdia para ajudar? Curte, comenta e compartilha. E até o próximo devocional.